Pessoal, essa daqui é a Rá Camarelli, tá? Se escreve Chamarelli. Então, já vou aí me desculpando com você, minha querida, se eu estiver aí pronunciando o seu sobrenome de uma maneira equivocada, mas eu acredito que é isso, tá? Que é Camarelli. O arroba dela é Rá_Camarelli, lá na rede vizinha, lá no TikTok. Então, eu trago aqui para vocês 2 episódios, 2 histórias babado, tá, pessoal? Babado, porque a Rá, ela é do babado. Pensa numa macumbeira do babado, essa garota aqui. São 2 episódios imperdíveis, vocês vão adorar, vocês vão, no mínimo, se divertirem muito. Porque no primeiro episódio, ela conta sobre uma situação onde ela leva uma bronca homérica, desesperadora da preta velha dela, e ela estava incorporada. Pensa no desespero. E no segundo episódio, ela conta sobre uma situação totalmente inusitada, tá? Que ela precisou ali fingir, é isso mesmo, pessoal, ela precisou fingir que ela estava incorporada para sair de uma fria. Para de ser doida! Vem comigo nesse vídeo que eu te conto tudinho. Saravá macumbeiros, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é André e você está no canal Legado Ancestral. Então vamos lá, não esquece de curtir, de compartilhar, dedão no like, hein, pessoal? O que a sua entidade já fez incorporada que te fez realmente acreditar na sua incorporação? Eu começo. Eu tenho vários relatos desses para contar, mas hoje eu vou falar de um que até hoje me deixa assustada, inclusive é da entidade que eu mais tenho medo. Quem é? Exu? Minha preta velha. Isso aconteceu na minha primeira gira de pretos velhos, fazendo parte da corrente. Então, eu já ia pro terreiro há um tempo, mas essa foi a primeira gira lá dentro da corrente. Então, eu não esperava incorporar porque, né, era a primeira gira. Só que ela veio e eu já tinha incorporado outras entidades antes. E quando ela veio, eu comecei a achar tudo muito estranho. Eu encurvei, né? Comecei a andar daquele jeitinho dos pretos velhos, abaixada, bem devagar, bem lento. A Cambori me ajudou, colocou um banquinho para eu sentar, para ela sentar. E enquanto eu estava sentada, eu tava lá na loucura da minha cabeça. Sou médium consciente, tá? Tava lá, meu Deus, que loucura, eu não tô incorporada, não é possível, eu não tô sentindo nada, assim, não tô sentindo a entidade aqui, não me fala nada, eu devo estar marmotando, isso não é verdade. E eu pedi, né, por favor, me dá um sinal que a senhora tá aí, porque eu não tô conseguindo acreditar, pra mim isso aqui sou eu inventando, viajando na maionese, achando que tô incorporada. E aí meu pé começou a tremer, só que eu tava sentada no banquinho e começou, tipo, não tremer normal, começou como se estivesse dando uns espasmos. Vocês entenderam, pessoal? Então, a grande aflição de todos, pessoal, não tem alecrim dourado de Aruanda, não. Todos os médiums iniciantes vão passar por esse tipo de perrengue, tá? É normal. Aliás, faz parte do desenvolvimento mediúnico dos médiums de incorporação passar por esse tipo de perrengue. Isso é uma fase que, de novo, faz parte, tá? Agora, quais são as questões aqui? Primeiramente, né, pessoal, ela começa falando, sou médium inconsciente. Pessoal, hoje em dia, vamos colocar aí 90%, deixar uma margem de pelo menos 10% de erro. Dos médiums, são médiums conscientes, semi-inconscientes. Por quê? Porque, veja bem, pessoal, o médium consciente é aquele que ele lembra de tudo durante e após a incorporação, ou seja, o guia foi embora, ele continua lembrando de tudo que aconteceu, mas ele estava incorporado, tá? E eu posso fazer um vídeo para você falando sobre como que você, então, se você que é médium consciente, você que está começando a seu desenvolvimento mediúnico, como que você pode fazer durante esse processo para você descobrir se você realmente está incorporado, para você não passar pelo que a nossa coleguinha aí passou, tá? Então, médium inconsciente, médium semi-inconsciente é aquele que ali vê tudo, ouve tudo e tudo mais durante a incorporação, mas esquece de algumas coisas pós incorporação, outras coisas ele vai lembrar.
E o médium inconsciente? Chamamos hoje em dia de médium inconsciente, não é aquele que dá um apagão, pessoal. Não fica esperando por isso, principalmente nos dias de hoje. Porque basicamente não ocorre, tá? Então o médium inconsciente chamamos hoje aqueles que esquecem, participam da incorporação durante o atendimento, tá? Mas acabou a incorporação, ele se esquece de absolutamente quase tudo, tá? Por quê? Porque a incorporação, pessoal, na verdade, ela é uma parceria. É o médium e o guia espiritual. O guia vem fazendo o que nós chamamos de acoplamento e o médium tem que ir junto. O médium, ele não pode ficar esperando ele ser tomado por aquela energia e sofrer um apagão e aí tudo acontece. Não é assim que ocorre, tá, pessoal? Tem casos de possessão. O que é uma possessão? É quando uma pessoa é tomada por uma energia à força, tá? Então isso é uma possessão. A incorporação, ela é um trabalho em conjunto. Não tem nada a ver com possessão, tá? E aí, ela fez algo muito legal, que ela pediu, então, pro seu guia ali, no momento ali da incorporação, que ela começou a se sentir, insegura, e isso também tá super normal. Médiuns de anos aí de desenvolvimento mediúnico, dependendo do guia, dependendo da energia que tá ali o ambiente, se sentem inseguros também. Quando vão visitar outros locais, vão numa festa, num outro terreiro, médiuns às vezes de 10, 15 anos se sentem inseguros. Isso faz parte. Somos seres humanos. Não tem alecrim dourado de Aruanda, não. Tá? Então, o que ela fez foi muito legal. Ela pediu o sinal para a Preta Velha. A Preta Velha enviou o sinal, mas ela não acreditou. Ela não acreditou. Ela disse: isso aqui pra mim não é o suficiente. Isso aqui não é nada. Vamos ver o que aconteceu? Só numa perna, assim, ele balançava assim, ó. Tipo, só um. E aí parou. Aí eu falei, isso não comprova nada. Aí eu falei, não é possível, eu tô marmotando, tô viajando. Eu peguei e eu não lembro o que eu fiz, se a Cambone foi até mim e perguntou se ela queria subir, se a minha Preta Velha queria subir, ou se... Eu não lembro se eu chamei, enfim. A Cambone veio, eu levantei, né, e tava andando bem devagarinho, e chegou no meio do terreiro, eu peguei e falei, nossa, que loucura, eu viajando aqui, inventando uma história, achando que tô incorporada, nossa, que coisa ridícula. E simplesmente veio a voz dela na minha cabeça. Para de falar que você é louca, quem tá aqui sou eu. Então, pessoal, aqui a gente precisa fazer um adendo e prestar muita atenção, tá? Por quê? Porque a bronca veio, nós não duvidamos em momento nenhum. Por quê? Porque pretos velhos são espíritos bem antigos, por isso então são mais austeros, mais sistemáticos. Na hora da bronca, a bronca vem e vem pesada, e vem forte, e vem séria. Porém, esse palavreado, qual é a dificuldade de você entender que sou eu? Isso não é fala de preta velha, isso não é fala de preto velho. Eu tô falando isso porque aqueles que estão chegando nas nossas religiões de matriz vai falar, nossa, mas preto velho fala assim, não fala, tá? Se falar, pode ter certeza que o médium tá passando na frente daquela entidade, sim. E isso acontece? Acontece e muito, tá? Será que você não entende? Qual a dificuldade de entender que você tá incorporada? Meu Deus do céu! E só pra você saber, eu vou deixar você sem andar. E nesse momento, a minha perna falhou. Eu não caí, né? Mas eu fiquei parada, eu não conseguia andar, eu não conseguia movimentar a perna. Eu travei todinha, assim, ó. Eu travei e a perna não ia. Eu tentava andar assim, não ia. A perna, ela não se movia, gente, não movimentava. E ela falou na minha cabeça, agora fala que é você que tá inventando? É você que não... Novamente, um pouquinho do exagero do médium, tá? Nós entendemos que precisa de criar um engajamento, de prender a atenção de quem tá assistindo, mas essas falas, assim, provocativas e insistentes e desafiadoras, de novo, não são falas de preto velho, tá? Mas, com certeza, ela levou a bronca, mas guardadas as devidas proporções, pessoal, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, né? Quem conhece preto velho, sabe. Perna que eu quero ver. E aí, nisso, eu já comecei a chorar, né? Comecei a chorar, pedir desculpa. Ai, mas é o início, a senhora sabe, é tudo muito novo pra mim. E ela finalizou falando, isso é pra você aprender a confiar em você. Quando você confia em você, fica muito mais fácil você confiar nos seus guias. Você saber, você sentir que eles estão aqui. E da próxima vez que você desconfiar,
Não vai ser só alguns minutos que você vai ficar sem se movimentar. E foi isso, gente. E agora entendam uma coisa. Quando você está marmotando, você sabe que você está marmotando. Por que eu digo isso? Porque eu já fingi estar incorporada, tá? Então eu sabia que eu estava fingindo. Eu não estava ali, ai, será que... Não, eu estava fingindo, eu sabia que eu estava fingindo, não tinha dúvidas na minha cabeça. Quando você está incorporado e está com dúvidas, será que sou eu? Será que é o guia? Será que eu estou viajando? Tenha plena certeza que é você. Você pode passar à frente e fazer alguma coisa ali que não foi o guia, mas isso não te faz não estar incorporado, entende? E essa questão de eu ter fingido incorporação, eu conto pra vocês num outro vídeo, tá? Pessoal, é isso. É muito importante a gente também ressaltar aqui, isso que aconteceu com ela, isso que a preta velha dela fez com ela, outras entidades fazem com seus médiums também, tá? É só precisar. Herês, por exemplo, eles têm o costume, já vi herê, já vi exumirim, eles têm o costume de prender a fala do médium quando termina a incorporação, quando o médium está devendo alguma coisa, quando o médium duvida se é ele mesmo, ela. Será que eu estava incorporado? Será que eu não estava? Eles têm o costume de fazer isso, tá? Exu, pombagira, invariavelmente, muitas das vezes o médium nem usou bebida alcoólica, aí termina a gira, a pessoa fica meio lá, meio cá, parecendo que tomou litros e litros de cachaça. Acontece. Porém, cada caso é um caso e cada motivo é um motivo. Agora vamos ver por que essa mana aí, ela resolveu fingir que ela estava incorporada? Vem comigo. Vim trazer o restante da fofoca do dia que eu fingi estar incorporada. Mas eu vou logo avisando, já pega seu chazinho, seu café, sua pipoca, seu Nescau, porque vai demorar. Tudo começou quando eu me mudei de Ilhabela aqui pra Minas Gerais, que dá mais ou menos umas 7 a 8 horas de distância. E o meu terreiro ficava em Ilhabela. Continuei indo uma vez no mês, até se tornar inviável, porque era muito distante e eu gastava muito pra ir até lá. Então comecei a procurar um terreiro aqui pela região. E me convidou pra ir num terreiro que ele já frequentava há muitos anos e era aqui nas cidades vizinhas. E eu, obviamente, aceitei o convite porque eu estava em busca de um terreiro e eu confiava nele. Chegando no terreiro, eu senti uma energia horrível. Era uma coisa, assim, muito ruim. Só que eu fiquei pensando, cara, eu sou muito fresca e aqui é um lugar muito simples. Ambiente, tudo muito simples, muito sujo. Aí eu fiquei tipo assim, eu sou fresca pra caramba, para de ser assim, hoje eu não sou mais. Então, pessoal, simplicidade não tem nada a ver com sujeira, né? Vamos e convenhamos. Por quê? Porque a espiritualidade saudável, os guias de luz, eles não compactuam com sujeira, com acúmulo de objetos, com coisas entulhadas. A espiritualidade não compactua com esse tipo de situação. Tá, pessoal? Então, se você chega num local, seja ele qual for, espiritual, e tá sujo, tá entulhado, tem coisas empoeiradas, alguma coisa tá errado. Inclusive, pode ser até uma loja de artigos religiosos, tá? Tem muitas lojas de artigos religiosos que tem, por exemplo, na entrada da sua loja, tem um assentamento ali do Exu, da Pombogira, do dono da loja, né? Para poder fazer ali a proteção, a contenção das energias. Mas aí você entra na loja, você vê que a poeira de muitos objetos está dessa grossura de altura, tá? Você entra na loja, você sente aquela energia pesada, né, te rondando, vai embora. Tem coisa errada ali, alguma coisa de errado não está certo, porque, novamente, a espiritualidade saudável não compactua com sujeira. Tá bom, pessoal? Fica a dica. Quem gosta de sujeira é negativo, é obsessor. Não sou tão fresca, mas a questão não era essa. Tudo lá era muito diferente, a forma que as pessoas incorporavam. Tudo que eu tinha de experiência eram 2 terreiros que eu já tinha ido na minha vida. Então eu sabia que eu não podia estar achando estranho, porque eu não tinha muito conhecimento de outros lugares. Eu só conhecia os únicos 2 terreiros que eu fui e a forma que eles trabalhavam. Então tudo que eu tava sentindo de, sabe, estranho, não era pra eu estar ali e tudo mais, eu estava arrumando uma desculpa pra falar que eu que tava viajando, mas não era só a minha intuição falando que eu não devia nem ter entrado nisso. Lá é assim, eu ficava no meio e eu acho que eram 3 ou 4 médiums ficavam na minha volta, eles incorporavam e meio que me davam um passe, cada uma entidade, cada pessoa incorporava uma entidade, tipo uma criança aqui, um preto velho aqui e um Exu aqui, tudo geral junto e misturado. E aí eu passei por esse primeiro grupinho, depois eu fui pro outro grupinho e por último o outro grupinho. E aí eles pediram pra eu sentar, calma, falta uma parte. Antes de mandarem eu sentar no banquinho, eu passei com uma entidade específica, sem ser esse grupinho. Ela pegou e falou, o que você veio fazer aqui? Pra que você veio aqui? Aí eu peguei e falei, eu queria conhecer o terreiro e eu queria tomar um passe, fazer uma limpeza, só isso. Ela, só isso já foi feito, o que mais que você tem pra fazer aqui? Aí eu falei, eu só vim conhecer o terreiro e tomar um passe. E aí ela me falou, você pode falar, não precisa ter vergonha, o que você realmente veio fazer aqui? Aí a minha paciente, ela já tava assim, sabe, quando você começa a ficar irritada, porque eu realmente tinha ido lá pra conhecer o lugar e pra tomar um passe, caramba. E aí eu falei, não. Aqui, pessoal, já é, né, já é um sinal nítido que entidade que é bom, nada.
né? Ela estava ali falando com o médium, mistificando miseravelmente. É isso? Porque entidade não tem esse tipo de atitude, não é assim que a entidade trabalha. Pessoal, se viu nesse tipo de situação, não se faça de rogado nem de rogada. Vai embora. E eu falei, não, eu só vim conhecer o local, porque eu acabei de me mudar pra cá, não me faça desrespeitar uma entidade. E ela, tá, entendi. Tudo bem se você não quer falar. Nisso, ela abaixou e falou, vem cá, que eu vou conversar com você de pertinho. E ela falou assim, você tá sentindo alguma coisa estranha? Eu falei, não. Naquele momento eu tava assim, já entendi que aqui é um lugar meio que perigoso, energeticamente. Lembrando, pessoal, ela é médium, desenvolvida, tem seus guias. Vocês lembram que ela disse isso no começo do vídeo, tá? Ela já é uma médium desenvolvida que já incorpora os seus guias. Energeticamente, mas tava normal ali. Eu falei, não, tá tudo ok. Ela falou, você não tá sentindo um calor? Eu falei, tô, mas era porque tava quente naquele dia. Então, isso significa que fizeram um trabalho pra você muito forte, muito perigoso. Eu vou te falar aqui o que eu preciso de você. 7 garrafas de cachaça, 7 garrafas de vodka, não sei quantas velas de tal cor, não sei quantas velas de tal outra cor, uma galinha, um alguidar, uma coisa podre. Meu, ela pediu muita coisa. E eu só ali escutando. Aí quando acabou ela falou, é isso, você vai pegar isso aqui e vai entregar pro pai de santo da casa. A entidade falou pra mim. Vai entregar pro pai de santo da casa que ele vai te explicar tudo como fazer. E aí ela deu na mão, deixou com a Cambone o papelzinho, né? Aí eu falei, acabou, obrigada, viu? Aí eu cheguei na Cambone e falei, dá o papelzinho aqui pra eu ver. E a Cambone falou, então. Aí você me pergunta, tá, se ela tem os guias dela, como que ela foi parar nesse lugar? Por que os guias dela não impediram ela antes de ir parar nesse lugar? Afinal de contas, se ela já é uma médium de incorporação, normalmente, quando os médiums de incorporação vão se enfiar nesse tipo de fria, o seu guia-chefe ou algum guia seu, principalmente Exu e Pombagira, dá aquele alerta, né? Grita dentro da sua cabeça, te dá um sinal, enfim, eles tentam impedir você. Mas no caso dela, por que isso não ocorreu? E por que em muitos casos isso não ocorre? É simples, pessoal. É porque é o seguinte, nós seres humanos, nós médiuns, nós somos um bando de filha da p... E nós, na grande maioria das vezes, nós não obedecemos, não. Na grande maioria das vezes, quando os nossos mentores espirituais, nosso guia de frente, nosso Exu, nossa Pombagira, nosso Preto Velho fala, vai não, que vai dar ruim. A gente fica ruminando por dentro. Ah, mas por que eu não posso? Nossa, eu não posso fazer mais nada. Nossa, é só um terreiro. Ah, mas se eles são meus guias, eu vou no terreiro, eles vão me proteger. Aí, o que acontece? Esse tipo de situação, ou seja, eles deixam, tá? Eles permitem o médium passar por esse tipo de situação para aprender a lição. Para que aí, então, da próxima vez que eles falarem, não vai, não é para ir, o médium obedecer. Já tinha passado, já tinha feito tudo, já tinha até um diagnóstico ali de trabalho feito com todo o que ia precisar e ainda assim eu tinha que passar pro Pai Santo, eu não podia ir embora não. Neste momento, sentada ali no banquinho, olhando, né, a movimentação do terreiro, veio a voz da minha abençoada moça, gritando no meu ouvido, berrando, falando, sua filha de uma puta, que você foi fazer nesse antro de quiumba? Quando foi que eu te permiti entrar? Gente, mas era nesse nível, tá? Não tô nem exagerando, era nesse nível, ela berrava na minha cabeça, que sabe quando dói a cabeça, quando tem alguém gritando? Não era dentro, era fora. Ela berrava, ela falou, nunca mais você pise em um terreiro que eu não permita que você vá. Nunca! Cara, eu tô até com dor de cabeça. Meu, ela acabou comigo. Ela falou, agora quem vai ter que te limpar, quem vai ter que ficar com a bronca sou eu. Então você nunca mais se atreva a pisar num terreiro onde eu não permito aqui. Eu, naquele momento, eu tava quase desfalecendo, né? Doida pra ir embora, eu não sabia. Eu podia ter só levantado e ido embora, não precisava me explicar pra ninguém, mas não, eu continuei ali. Então o Pai Santo me chamou. E aí ele pegou e falou, você tem uma cabocla, né? Você tem uma cabocla Jurema, né? Eu falei, não sabia. Aí eu descobri. Que loucura, né? Não salvava nem o Pai de Santo. Aí vocês estão vendo? Porque que quando você chega, ou você fica sabendo que em determinado terreiro tem médium marmotando, ou quando você chega num terreiro e você passa por esse tipo de situação, vocês conseguem entender que tudo começa lá no dirigente? Porque veja bem, se o dirigente ele é sério, ele não permite não. Ele não permite esse tipo de situação dentro do terreiro. Ele corrige logo. Entendeu? Ele orienta, ele ensina. Agora, quando tem esse tipo de situação dentro do terreiro, não perca nem seu tempo procurando o dirigente para reclamar e falar, não, vá-se embora. Até então eu tinha um caboclo e incorporava ele, mas você falou que eu tenho uma cabocla, uma cabocla. Então eu tenho, né? Você é a entidade, não era o Pai de Santo, era a entidade do Pai de Santo, tá? Aí ele falou, vamos chamar ela que ela tá aí.
E eu, tipo, não sentindo nada. A moça aqui falando, se você incorporar qualquer coisa, saiba que não é teu guia, porque seus guias não vão incorporar no lugar desse. Eles não vão descer no lugar desse. Se você incorporar, é que sua infeliz. E aí, eu desesperada, né, só escutando os gritos dela aqui, não incorporei. Ele ficou me rodando. Gente, eu acho que ele tava pensando que eu era um blay blay. E aí eu peguei, dei umas cambaleadas, tô sentindo ela, tô sentindo. Tive que dar uma disfarçada ali, porque senão ele não ia parar de me rodar. Aí tá, ele falou umas coisas, falou pra eu não congar, agradecer, colocar a cabeça lá. Eu fiz, né? E aí, de novo, ele veio, ó, sua preta velha, ela tá aqui. Justamente minha preta velha, cara, se ela tivesse aí, ela não ia. Pois muito bem, ele falou, vamos chamar sua preta velha, porque ela tá querendo descer. E eu pensando, não tá. Aí ele falou, deixa eu vir, tá? Eu falei, tá bom, eu vou descer. E ele não parava de me rodar. Eu peguei e puxei minha mão, tipo assim, para de me rodar, caramba. Não quer incorporar? Não falei nada, eu só puxei e falei, ai, eu tô tonta. Aí ele pegou minha mão de novo e começou a me rodar, e me rodar, e me rodar. Gente, eu não tava aguentando mais. Juro que eu não tava aguentando mais. Eu vi que ele não ia parar enquanto eu não incorporasse. Eu falei, pois muito que bem. Comecei a fingir que tava incorporada, tendo plena certeza de que eu estava fingindo. Fui até o Congá, fiz umas coisas lá. Era só ter ido embora. Era só ter ido embora. Chegou no local, sentiu que o ambiente é esse, rapa fora. Vai embora pra você não precisar passar por todo esse constrangimento. Diferente de quando a gente tá incorporado, fica, será que eu estou... Não, eu sabia que eu tava fingindo ali, revoltada por dentro, mas tava lá me fingindo de preta velha, porque, cara, eu queria socar. E você já passou por esse tipo de situação? Um beijo pra você, curta, comenta, compartilha, se inscreve, deixa aí nos comentários quais foram as suas experiências durante o período do seu desenvolvimento espiritual, você que é médium de incorporação. Um beijo pra você, muito axé.